Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício sobre limites. Vamos enunciar. Calcule o limite se existir. Limite de t² menos 9 dividido por 2t² mais 7t mais 3 para o t tendendo a menos 3. Bom, então para resolver a primeira coisa que eu faço é substituir o valor do t lá no limite para ver o que está acontecendo. Então vamos ter menos 3 aí que está ao quadrado, menos 9, dividido por 2 vezes menos 3 ao quadrado, mais 7 vezes menos 3, mais 3. Tá? Bom, essa substituição também pode ser feita de cabeça, se você conseguir enxergar aí, conseguir fazer a conta. Então aqui vamos ter menos 3 ao quadrado dá 9, com menos 9, 0. Dividido, aqui 3 ao quadrado dá menos 3 ao quadrado dá 9, vezes 2, 18, com mais 3, 21. 7 vezes menos 3, menos 21. Então embaixo, 0 também. Então temos aí uma indeterminação. Então, para resolver o limite, temos que tirar essa indeterminação. Então temos que simplificar aí essa divisão de polinômios, fazendo o quê? Fatorando cada termo. Então, vou fazer aqui a fatoração separadamente, depois volto a simplificá-la ao limite. A parte de cima, t² menos 9, a gente pode fatorar pela diferença de quadrados, como t² menos o 9 a gente reescreve como 3 ao quadrado. Pela diferença de quadrados, temos que vai ser uma variável menos a outra vezes a variável mais a outra. Isso é a diferença de quadrado, fatoração do termo de cima. Também precisamos fatorar o termo de baixo, tá? O termo de baixo a gente tem que é 2t² mais 7t mais 3. Isso vai ser igual. Bom, podemos resolver aí por Bhaskara ou por soma e produto. Irei resolver por soma e produto. Então a resposta vai ficar assim: 1a vezes x menos x1 vezes... Opa, x não, né? Vamos colocar aqui t menos t1 e t menos t2. Vamos colocar a variável correta, né? Bom, então a gente precisa achar essas raízes, que é t1 e t2. Então, aplicando o conceito primeiro, a soma, ou seja, t1 mais t2 tem que ser igual a menos b sobre a. Ou seja, menos, quem é o b? O b aqui é 7. Sobre o a, que nesse caso é 2. E temos que a multiplicação t1 vezes t2 tem que dar igual a c sobre a. Ou seja, a multiplicação tem que ser o 3 dividido pelo a, que nesse caso é 2. Então, a partir do termo da multiplicação, a gente vai ver quais são as raízes possíveis. Só que aqui tem um fato interessante que facilita. Para simplificar lá e o limite existir, uma dessas duas raízes, ou seja, o 3 ou o menos 3, tem que aparecer aqui também. Então a gente tem aí, o produto tem que dar positivo, certo? Temos que um valor lá tem que ser menos 3 ou mais 3, e a soma tem que dar negativa. Então o que acontece? Como aqui só tem valores positivos, significa que a minha raiz tem que ser negativa, não pode aparecer uma raiz positiva lá, né? Ó, o sinal já é da equação, então a raiz tem que ser negativa para aparecer o sinal de mais. Então, uma das raízes, a gente pode falar que é um menos 3, tá? Se é menos 3, qual outro valor para dar 3 meios? Ou seja, menos meio. Certo? Menos com menos dá mais, 3 vezes meio vai dar 3 meios, somando 3, menos 3 com menos meio, dá menos 7 meios.
Ou seja, as raízes são menos 3 e menos meio. Então eu posso escrever esse polinômio de baixo como sendo aí, vou reescrever aqui em cima, 2t² mais 7t mais 3 pode ser igual a 2 vezes x não, aqui, t, aí eu tenho menos uma raiz, com menos daqui vira mais, t mais 3, vezes t, com menos daqui, t2 que é menos meio, então vira mais meio. Bom, tendo aí fatorado, simplificados os polinômios, voltamos a escrever o limite. Então vamos ter limite de t tendendo a menos 3. A faturação de cima temos t menos 3 vezes t mais 3, dividido pela faturação de baixo, que é 2 vezes t mais 3 vezes t mais meio. Tá? Bom, disso daí o que a gente simplifica agora? T mais 3 corta com t mais 3. Bom, então sobrou o quê? Sobrou o limite de t tendendo a menos 3 em cima t menos 3 dividido por 2 vezes t mais meio. Agora que simplificou, volta a substituir pelos valores. Então, isso vai ser igual, substituindo. Vai ficar o t, onde era o t, substitui por menos 3. Então, menos 3 por menos 3, dividido por 2 vezes menos 3, mais meio. Ou seja, isso daí vai ser igual, menos 3 com menos 3, menos 6. Dividido por 2 vezes, aqui dentro do parênteses, fazendo MMC, 2, aí fica menos 6 com mais 1, que dá menos 5 meios. Esse 2 simplifica com esse 2, menos com menos é mais, e a resposta aí para o nosso limite é de 6/5. Bom, espero aí que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva para me ajudar e aguardo você em um próximo exercício. Obrigado!